Olá, muito boa tarde. Está no ar o Estúdio 360 desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde, secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cacá. É um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde, secretário. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Vamos para os nossos destaques de hoje. Olha, eu vou ser rápida na chamada dos assuntos, porque hoje as notícias de política estão dando muito pano para a manga, viu? A gente já te explica o que está acontecendo. A polêmica envolve o senador Marcos Duval e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas também falamos de meio ambiente, os planos do novo secretário da pasta para 2023 e a ampliação da geração de energia solar aqui para o estado. Conversamos com a EDP sobre o assunto. Cuidado com o golpe. Hoje te explicamos como os bandidos agem para clonar cartões de aproximação. E tem muito mais. Segura aí e já anota o nosso WhatsApp, é o 992739397. Participe. Vamos ao nosso giro pelos portais de informação, começando pelo ES360, Cacá. Tem muita coisa aqui envolvendo o senador Marcos Duval. Mensagens de Marcos Duval comprovam tentativa de golpe, diz revista. Eu vou pedir agora para o Rafael subir aqui um pouquinho, por favor, para a gente ver as outras manchetes. A gente consegue? Quem é Rosana Forst, a suplente de Duval no Senado? Duval anuncia que vai abandonar a política e que Bolsonaro propôs a ele um golpe de Estado. Tem essa informação aqui também que é importante, mas não tem ligação com o senador. Sinais fortes de reaproximação entre Pasolini e Casagrande. Tentar resumir aqui essa confusão envolvendo o senador Marcos Duval. Durante uma live hoje de madrugada, o senador, ele soltou aquilo que ele mesmo definiu que era uma bomba. Ele anunciou o seguinte: olha, eu dei uma entrevista para a revista Veja em que eu detalho uma tentativa de golpe, eu detalho o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teria tentado me coagir a participar de um golpe. A gente tem um trecho dessa live, eu vou pedir para o pessoal da nossa produção colocar no ar para a gente, por favor. Quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Bom, depois disso, mais pela manhã, o senador ele soltou um texto nas redes sociais em que ele afirma que iria renunciar ao seu mandato e que retomaria a sua carreira na área do setor de segurança nos Estados Unidos. Mas já ao final da manhã ele deu sinais de que pode rever essa situação. De qualquer forma, a gente traz até o perfil da sua possível substituta, a suplente. Vitor Vogas traz a situação vivida por ela, que inclusive, gente, olha só a situação vivida por essa servidora, aliás, ex-servidora, porque ela foi afastada do cargo há poucos dias. Ela teria sido cooptada, pediram a ela o seguinte: olha, assine a ficha aqui como suplente de Marcos Duval. Ela falou: olha, não quero fazer isso não, mas fez, porque havia a promessa de que ela seria substituída, o seu nome seria substituído depois. O prazo foi perdido. Então, se Marcos Duval realmente efetivar sua promessa de renunciar, se afastar do mandato, nós teremos uma senadora que não estava prevendo que assumiria eventualmente esse cargo. Mas a questão não é exatamente essa questão da manutenção ou não de Marcos Duval no cargo. Ela perde importância diante da reportagem que a revista Veja antecipou e colocou no site agora pela manhã. Nessa reportagem, a revista afirma ter tido acesso a mensagens, e essas mensagens só podem ter sido entregues à Veja por Marcos Duval, mensagens que comprovariam uma troca de informações entre ele e o deputado Daniel Silveira, e também comprovariam uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, arquitetando um golpe que teria a seguinte base. A base dessa história seria a seguinte: a ideia era que Marcos Duval conseguisse, junto a Alexandre de Moraes, por meio de espionagem, de gravações,
alguma afirmação, alguma mensagem que fosse complicada, que comprometesse Alexandre de Moraes. E a partir daí o golpe se desencadearia. Bom, Marcos Duval afirma ter recusado essa proposta, não ter participado dessa história e ter apresentado denúncia a Alexandre de Moraes. A questão agora é se essas mensagens existem. Se elas existirem, elas complicam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Complicam também bastante, e principalmente Daniel Silveira. Se não existirem, quem fica complicado nessa situação é Marcos Duval. Hoje, a Polícia Federal já encaminhou pela manhã um pedido para ouvir o senador, para que ele preste depoimento sobre esse caso. Vamos agora para os outros sites. Vamos fazer só esse registro. Infelizmente, morreu a nossa colega jornalista Glória Maria. Ela enfrentava um câncer. No UOL também nós teremos o mesmo destaque. Vamos para o UOL. Morre Glória Maria. É isso, Andressa. O que era para ser uma noite de festa terminou com a morte do filho de uma vereadora de Vila Velha. Pedro Henrique Crisanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante os ensaios técnicos do Sambão do Povo. Foi na noite de ontem. Segundo testemunhas, houve uma confusão generalizada no momento em que a Mocidade Unida da Glória, a MUG, se preparava para entrar na avenida. As informações divulgadas relatam que Pedro Henrique teria tentado defender um amigo quando foi atingido pelo tiro. Mas uma nova versão apresentada pela polícia diz que gangues rivais se enfrentavam ali no local. Um disparo foi efetuado e acabou atingindo o jovem. Ele morreu na hora. Pedro Henrique era filho da vereadora Patrícia Crisanto e de um agente da Guarda Municipal de Vila Velha. Muito complicada a situação, né, Cacá? Bastante. Nós estamos prestes a ter o Carnaval de Vitória. Pois é, Como é que fica Andressa, a preocupação das pessoas com a segurança? E normalmente, eu vou muito a eventos de samba, normalmente o ambiente no samba, ele é muito calmo. Ele é bastante calmo, bastante tranquilo, é um espanto que isso tenha ocorrido. É verdade. Bom, o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho, explicou o que aconteceu no local e falou sobre o policiamento para os próximos ensaios. De uma facção criminosa daquela região, ligado ao tráfico de entorpecentes. Esses jovens do outro lado, por sua vez, que são de São Torquato, não entenderam o que estava acontecendo. Inicia-se uma discussão acalorada na parte superior de um determinado camarote, aquilo vai ganhando corpo e desce para a parte inferior. A briga continua generalizada no momento em que um indivíduo saca uma arma, possivelmente uma pistola 9mm, e efetua um disparo que, lamentavelmente, vem a vitimar esse jovem. Lamentamos profundamente, um evento popular, um evento carnavalesco, cultural do Estado do Espírito Santo. Nunca tivemos, é importante registrar isso, nenhum episódio semelhante, quer seja nos ensaios, quer seja no próprio desfile, onde aí sim tem um planejamento muito mais robusto da segurança pública integrada com a segurança municipal. Puxar a reunião para a Secretaria de Segurança Pública, vamos reforçar o efetivo local, o planejamento do carnaval para tranquilizar a população. Nós temos mais de 310 policiais militares escalados no local, e aí eu estou falando do policiamento ostensivo, do Batalhão de Missões Especiais, Batalhão com Cães, Força Tática do 1º Batalhão, para dar a segurança que nós sempre demos nesse evento. Lamentar que possivelmente deve ser um jovem ligado ao tráfico de entorpecente, portando uma arma de grosso calibre e que vai para esse evento diante de uma discussão, tem a tranquilidade de efetuar um disparo. Então essa violência que não cabe com esse tipo de evento. Vamos atuar fortemente para prender esse indivíduo e fortemente para dar segurança às pessoas, quer seja na continuidade do evento de ensaio, quer seja no próprio Carnaval de Vitória, que sempre foi muito tranquilo, sequer registro de ocorrência de crimes patrimoniais em demasia a gente tem nesse local. Ainda sobre o crime no Sambão do Povo, a Secretaria de Segurança de Vitória informou por meio de nota que a Guarda Municipal foi acionada e que em menos de 2 minutos os agentes chegaram ao local. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. A nota também diz que por causa dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi reforçado. Mas realmente é algo a se preocupar, né, Cacá? Principalmente por
Por causa do público, né, que já comprou ingresso, que pensa em ir para o carnaval, tem que ter uma segurança reforçada realmente. Né? Agora, o secretário disse com razão que no carnaval, esse tipo de atitude, crime no carnaval, é raro, é bastante raro. Tomara que a gente mantenha essa tranquilidade também nesse ano, Andressa. Pois é, mais uma notícia triste, como o Cacá disse agora há pouco, morreu na manhã de hoje, aos 73 anos, a jornalista Glória Maria. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas o que se sabe é que a apresentadora estava internada tratando um câncer. A doença foi diagnosticada em 2019. No ano passado, ela iniciou uma nova fase do tratamento para combater metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória estava afastada da apresentação do programa Globo Repórter, da TV Globo, há mais de 3 meses. Ela tem uma longa história no jornalismo, foi a primeira repórter negra a estrear na TV, mostrou mais de 100 países em suas reportagens e noticiou momentos históricos. Glória deixa 2 filhas, a Maria e a Laura. Triste. Um alerta para a saúde. O Espírito Santo registrou a variante Ômicron XBB 1.5. O caso foi reportado ao Ministério da Saúde e está entre os primeiros confirmados até o momento em todo o território brasileiro. A descoberta aconteceu porque a amostra de um paciente que, mesmo após o resultado negativo pelo teste de antígeno, procurou atendimento para realizar o RT-qPCR, já que continuava apresentando sintomas gripais. Por isso, a Secretaria de Saúde reforça a importância desse exame, o RT-qPCR, disponível pelo SUS. Vamos mudar de assunto. Após encerrar um ciclo como deputado federal, Felipe Rigoni assume agora um novo desafio. Ele é o novo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado. Verdade, Cacá. E como você aí de casa bem sabe, nós estamos trazendo prefeitos, governador e secretários aqui no estúdio para saber dos planos para 2023 e hoje é dia de conversar com ele, Felipe Rigoni. Bem-vindo, secretário. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Secretário, é uma área bastante desafiadora e está no centro. Muito. E está no centro de muitos debates. Exato. No nosso caso aqui, a gente tem vários assuntos para tratar. Mas assim, o senhor assumindo, imagino que já deva ter estudado bastante o assunto, qual é a base, o eixo do trabalho que o senhor pretende desenvolver à frente da Secretaria? Veja, na Secretaria você tem, como você bem disse, o meio ambiente ele é muito amplo, ele acaba se envolvendo discussões de quase todos os outros secretários também, porque acaba sempre envolvendo algo do meio ambiente. Mas nós temos aqui, vou dizer, alguns grandes desafios, tá? O primeiro deles, talvez o mais importante, que o setor produtivo também mais anseia, é modernizar o processo de licenciamento ambiental. Né? A gente já tem um processo acontecendo há algum tempo, então na última gestão que o secretário era o Fabrício, a gente já conseguiu um grande avanço, que foi municipalizar o licenciamento de ações com impacto local. Então hoje 100% dos municípios capixabas já licenciam e tem um rol muito grande de atividades que são dispensas de licenciamento, ou seja, que não precisam de licenciamento, que já é um avanço. Agora a gente precisa mais tornar muito mais claro, muito mais efetivo o processo de licenciamento, porque todos já ouviram falar, já ouviram algum empreendedor reclamando do tempo de demora de licenciamento aqui no Espírito Santo. Então nós estamos trabalhando bastante com o IEMA. Nós vamos sim fazer uma lei geral de licenciamento ambiental aqui no estado, que nós não temos, para tornar mais claro, porque o que a gente quer, no fim das contas? Pelo sim ou pelo não, a gente precisa ser rápido. Né? Então, se não tiver jeito e precisar dar uma negativa para o empreendedor, não tem problema, desde que ela seja rápida, clara, com critérios objetivos. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos mandar uma lei para a Assembleia, muito em breve, para fazer a Lei Geral de Licenciamento, e nós estamos trabalhando junto com o pessoal do IEMA, hoje o presidente Olaimar, justamente para a gente conseguir fortalecer o IEMA nessa tarefa. Esse é o primeiro grande desafio. Alguns outros desafios são, a gente tem um desafio enorme de reflorestamento. Tá? Nós já temos o maior programa de PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais do Brasil. Nós já temos 10 mil hectares regenerados ativamente pelo programa Reflorestar, mas a nossa ideia é alavancar muito mais. E por que isso é importante?
por razões naturais, porque o reflorestamento nos ajuda com mudanças climáticas, a fazer recuperação de recursos hídricos, etc. E porque a gente precisa colocar o Espírito Santo na vanguarda do mercado de carbono. Ou seja, essa floresta regenerada que a gente vai fazer aqui, ela pode sim ser vendida, né, com crédito de carbono, e o Espírito Santo ganhar dinheiro, nossos agricultores ganhar dinheiro, os empreendedores ganhar dinheiro e o próprio Estado também ganhar dinheiro com essa regeneração florestal. E claro, tem um enorme desafio na área de recursos hídricos. Sim. Eu não sei se vocês, todo mundo tem consciência disso, mas o Espírito Santo praticamente não tem água subterrânea. Nós só temos um aquífero ali na região de Linhares, por conta do Rio Doce, mas todo o resto é o que a gente chama de água aflorada, que são nascentes, né? E nós estamos vindo assim, de um processo longo de degradação de nascentes no Espírito Santo. Então nós vamos ter um baita programa de recuperação de nascentes e áreas de recarga, que é justamente para a gente conseguir garantir que a água, que é algo essencial para a nossa vida e para a indústria, para tudo, seja abundante e continue sendo abundante aqui no Estado. É sempre um grande desafio para os gestores, né, secretário, promover, continuar ajudando o progresso dos municípios e, ao mesmo tempo, defender o meio ambiente. Isso se falou muito tempo, né? Agora, o senhor concorda que, na verdade, eles precisam caminhar juntos? Olha, é tanto que hoje, se o desenvolvimento que não é sustentável, não desenvolve mais. Exatamente. Né? Nós chegamos num ponto da humanidade em que todos os fluxos de capital mundial, nacional, eles não vão mais para os lugares onde você não tem sustentabilidade. Então, as indústrias que não tiverem programas de descarbonização, os estados que não tiverem reflorestamento ativo e etc., não vão ter mais investimento. Então, nós estamos no limiar desse momento, né? Ou seja, daqui a um dia, se a gente não tiver isso muito bem feito, a gente não vai ter mais dinheiro de investimento. Os fundos de investimento nacional e mundial não vão investir mais nas coisas daqui. Só que o Espírito Santo já é uma liderança nacional nisso e nós vamos ser ainda mais. Então, o que a gente precisa entender, os empreendedores e os ambientalistas, é que essas coisas vão andar junto e o meio ambiente vai nos fazer ganhar dinheiro. Essa que é a grande questão. Não é que nós precisamos proteger o ambiente apesar do desenvolvimento. Nós vamos proteger o ambiente para ter desenvolvimento. Essa que é a grande questão que a gente precisa fazer agora. Secretário, aqui na Grande Vitória a gente tem um problema que é crônico, antigo e que todo mundo considera muito chato, que é a questão da poluição do ar, o famoso pó preto. Exato. Mas a impressão que eu tenho, aí agora eu estou falando como cidadão, é de uma diminuição das emissões. A Secretaria tem acompanhado isso? Eu sei que o senhor está chegando agora, mas imagino que o senhor tenha recebido algum tipo de relatório em relação a isso. Como é que está essa história, esse controle da emissão de pó aqui na Grande Vitória? De fato, tem reduzido bastante essa questão, tanto que você vê muito menos notícias nos últimos 3, 4, 5 anos sobre isso na Grande Vitória. Agora, nós vamos criar uma área de qualidade do ar lá na CEAMA, né? Que é muito importante, inclusive há uma pauta antiga, que é a criação da Lei Estadual de Qualidade do Ar. Tem várias iniciativas ali na Assembleia, que nós vamos acompanhar de perto, porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer critérios mínimos, né? Que são os critérios da OMS, que foram inclusive reeditados no ano passado. Então a gente está já em conversa com a indústria, com os outros órgãos do governo, porque não é só a gente que lida com isso, para a gente muito em breve, ao longo desse ano, conseguir trazer uma lei de qualidade do ar bem feita, que não atrapalhe o desenvolvimento, mas que também dê qualidade do ar para a população. A gente está no finzinho, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, até porque o senhor está mudando de função exatamente agora, né? Essa pergunta também. Eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua passagem, não um balanço pessoal daquilo que o senhor fez, mas daquilo que o senhor encontrou na Câmara dos Deputados. Quer dizer, foi melhor do que o senhor imaginava, foi pior? A sua experiência, eu não quero falar especificamente do seu mandato, mas a sua experiência ali trabalhando com outros deputados. Qual o balanço que o senhor faz? Veja, foi muito pior do que eu imaginava e muito melhor do que eu imaginava. Então, assim, é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, você encontra lá, eu tive na Câmara de Deputados uma atuação muito ativa, né? Muitos projetos de leis foram aprovados, tive grandes relatorias ao longo do meu mandato. E encontrei lá muita gente competente. Então, assim, eu que vim
Eu nunca fui assim, antes de ser, né, deputada, não era uma figurinha marcada na política. Então eu vinha com a visão de que o povo da Câmara não trabalha. É a visão que a gente tem normalmente. E trabalham muito, né? Tem muita gente competente lá. Agora, você tem todo um sistema, tem gente incompetente também, tem gente corrupta, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem todo um sistema que atrapalha, que torna mais moroso, né, o trabalho dos deputados e torna mais moroso a decisão tomada, né? Então, assim, apesar de tudo, eu acho que a gente tem aí um Congresso que gradualmente está entendendo que as coisas precisam andar e que o Brasil precisa evoluir. Então, assim, teve muita coisa que evoluiu, mas aprovamos lá na Câmara de Deputados muita coisa importante, nova lei da ferrovia, saneamento, gás natural, mas tem outras muitas coisas que vão ser ainda tratadas pelo próximo parlamento, que assumiu ontem, e que é muito importante também, mas foi uma experiência maravilhosa. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Muito obrigada, estou sempre à disposição de secretário. vocês, viu, gente? Obrigada. E a seguir, Estado deve ampliar geração de energia solar. Você vai entender já já.